Obrigado mais uma vez nesse ambiente que já estamos aqui da Tua doce presença, falando com o Senhor, com a nossa adoração. Agora, Pai, nós pedimos, abra o nosso ouvido para estar atento à voz do Teu Espírito Santo. Fala conosco, abençoamos o pastor Elias, que o Senhor use mais uma vez aqui nessa igreja para entregar a Tua palavra aos nossos corações. Queremos ser um campo fértil, Pai, e que produza frutos que venham direto do trono, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Graça e paz, amados. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Eu já quero agradecer de antemão a acolhida da igreja desde sexta-feira. Na verdade, desde o ano passado que a gente está se organizando para estar aqui. Tivemos que, até mesmo em nossa igreja, adiar o dia do pastor para que nós pudéssemos estar aqui. Aproveitar até a nossa estada aqui para visitar nosso sogro, meu sogro, que está vencendo uma enfermidade. E para nós, para mim e para a Mônica, tem sido um tempo bom, não é? Um tempo bom. Um tempo de amizades. Hoje eu fui surpreendido. Veio aqui na igreja um casal que me ajudou no início da minha conversão. Eles são da igreja presbiteriana aqui de São José dos Campos, mas moravam em Ferraz e Vasconcelos. E foi um abraço tão gostoso na irmã Ana e no irmão Ademir. E até a gente estava conversando sobre isso, né? Não tem um lugar que você não vá que alguém não te conheça. E o melhor de tudo é quando as pessoas te conhecem e vê que você está melhor. Amém? Amém? Aí ela disse, eu lembro da sua conversão e fico feliz de ver o que Deus tem feito na sua vida e na vida de sua família. Então, esses 3 dias que nós estamos aqui, sou grato a Deus pela acolhida de todos vocês, pelo amor. Eu saio para ministrar uma vez por mês, como pastor de igreja e outras atividades que a gente tem na convenção, eu saio apenas uma vez por mês para ministrar. E para nós estar aqui neste mês tem sido uma honra muito grande. Eu vivo dizendo, o pastor não é um fabricante de pregação, né? O pastor não usa o GPT para fazer pregação. A pregação nasce no nosso coração, naquela devocional, nasce na experiência do dia a dia com o povo de Deus. E tudo aquilo que a gente vem ministrando nesses dias é justamente fruto dessa vivência mesmo. Família é um laboratório, né, de experiências, né? E aí quando você entende que o responsável pelo laboratório é Deus, as coisas vão caminhando de vitória em vitória. Amém. Estou casado com Mônica há 29 anos, namoramos 1 ano, então são 30 anos juntos. E o que nós ministramos hoje de manhã, e vamos ministrar agora, tem a ver justamente com isso. Com a nossa experiência do dia a dia, que nós compartilhamos aqui, compartilhamos em tantos outros lugares que nós vamos. De manhã eu disse a vocês que a vida, ela de repente se torna uma bagunça. Agora à tarde mesmo, não sei se os pastores viram, no grupo da Ormiban, faleceu a filha do pastor Rafael Fatchenko. O pastor Rafael Fatchenko é pastor da igreja em Bauru, junto com Edson Kinesi. Pastor Edson Kinesi. Ele é um dos pastores lá. Viajou comigo várias vezes, Rafael. Várias vezes. Tem origem russa, inclusive. E a filha contraiu meningite. E a semana toda, né, a gente orando, mandando mensagem para ele. A expectativa de que ela estava melhor. Essa semana ele mandou uma mensagem, né, dizendo que tinha possibilidade de ter oxigênio e sangue no cérebro. O médico ficou um pouco otimista. E agora, né, eu estava lá no quarto, acessei o grupo da ordem e vi que ela faleceu, uma moça de 20 anos. Você percebe que a vida se torna uma bagunça? Que não tem agenda fixa? Não tem agenda fixa. Você planeja, mas você diz como Tiago, seja o que Deus quiser. Seja feita a vontade de Deus. De manhã eu falei sobre Jó.
que Jó é aquele tipo de pessoa que vê a vida se desfazendo. E eu disse a vocês que agora eu ia falar sobre Jesus. Porque Jesus é 100% Deus, 100% homem, e a gente vai ver agora no texto que vamos ler, que você tem alguém que está antevendo o futuro, está olhando para frente. E olhando para frente, ele percebe apenas trevas, percebe apenas a sombra da cruz, percebe apenas o Calvário, percebe apenas o Gólgota. Eu fico pensando o seguinte: se você soubesse que daqui a pouquinho você seria traído, o que você faria? Se você soubesse que daqui a pouquinho seus amigos iriam te abandonar, o que você faria? Se você soubesse que aquelas pessoas que você investiu parte da sua vida iriam te deixar, o que você faria? Às vezes, como eu disse pela manhã, nós queremos conhecer a rota do nosso dia a dia, da nossa vida. Hoje, conversando com os irmãos à tarde, alguém disse na mesa que se nós conhecêssemos como seria a vida, por exemplo, em relação ao casamento, será que você teria casado com a pessoa que você casou se você soubesse que a vida seria tal como ela é? Não é? Será que você permaneceria na empresa que você está hoje se você soubesse como a sua vida na empresa ela é? Será que pelo menos a existência, será que a sua existência, você assumiria a sua existência apesar daquilo que ela tem sido até aqui? É por isso que eu citei Martim Lutero. A gente não conhece o caminho, mas conhecemos aquele que nos conduz pelo caminho. Agora eu quero mostrar como a gente se comporta nesse caminho que nós sabemos que não é todo dia sol. É muitas vezes nuvem, alguns dias raios, outros dias trovoadas. Como é que a gente se comporta? Eu falei para vocês rapidamente de manhã como Jó se comportou, mas eu queria pegar o modelo de Jesus, porque o apóstolo Pedro diz que se tem alguém que nós devemos imitar, a maneira de se conduzir no sofrimento é Jesus. No Brasil, desde os anos 90, entrou-se uma teologia chamada Teologia da Prosperidade, afirmando que os crentes não podem sofrer. Que os crentes não podem passar por doenças. Que os crentes até devem orar para que os seus defuntos ressuscitem. Isso aconteceu várias vezes no Brasil. Parece que nós ainda temos um pouco desse resquício, que é de não admitir a nossa humanidade. Eu sou formado em filosofia, e na filosofia tem uma cadeira, uma ciência, uma área chamada existencialismo. E no existencialismo surge porque a razão não consegue explicar a vida como ela é. Então eles tentam explicar a vida a partir do dia a dia, da existência. A gente vai existindo e à medida que a gente vai existindo, a gente vai enfrentando a vida como ela é. E não dando razão a eles de todos, mas pensando um pouco como esses filósofos, a gente precisa encarar a vida não como realistas ou como pessimistas. A gente precisa encarar a vida com fé. E fé não tem nada a ver com a realidade, porque a realidade vai mudar os seus sentimentos. Fé tem a ver com aquilo que Deus diz que você é, fé tem a ver com aquilo que Deus diz que você tem. Fé tem a ver com aquilo que Deus planejou antes mesmo de você nascer, todos os seus dias estão contados. Então, crendo não nos meus dias, mas crendo no Deus que determinou os meus dias, eu vou andando não pelo que eu sinto, eu vou andando de fé em fé. Então eu quero mostrar aos irmãos como é que a gente caminha juntamente com Jesus, nessa circunstância para alguns, como essa jovem de 20 anos, para outros de 40, para outros de 60, para outros de 90. Meu sogro está com 73 anos lutando com um câncer. E como é que a gente se comporta? Vamos ler o texto. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos, Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. E disse, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, fazer o quê? Orar ou chorar? Deus, por quê? Por que você não sai do sofá?
Por que você não sai dessa cama? Por que você não veio trabalhar hoje? O que Jesus faz? Ele vai ali orar. Como a gente está distante disso, né? A gente vai ali reclamar, a gente vai no Facebook postar os nossos ressentimentos, a gente vai ali e acular para qualquer coisa, menos para orar. E não é orar assim, Senhor, obrigado porque Pilatos está derrotado. Obrigado porque Anás e Caifás estão derrotados. É orar de verdade. É falar, Senhor, e agora? Eu gostaria que fosse, mas se não for, que seja. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, porque ele estava acompanhado dos seus 11 discípulos. 11, porque Judas saiu para se aventurar na traição. Ele leva os 11, dos 11 ele separa 3, e aí começou o quê? A cantar hinos de vitória, a entristecer-se e a angustiar-se. Precisa aqui de pílulas da felicidade, porque não suporta a angústia. E se eu disser a você que a angústia é uma possibilidade de mudança de vida para você? O psicólogo disse para minha tia, eu não posso ficar ganhando mais dinheiro de você, porque o que eu disse a você em relação à conduta, eu já disse a você, você precisa enfrentar os seus demônios e procurar se autossuperar. Um psicólogo. Se é cristão, ele diria isso e diria, vá ali orar. Nós não queremos admitir a enfermidade, entendeu? Nós não queremos. É por isso que a indústria farmacêutica ganha bilhões de dólares, porque nós não assumimos nenhum tipo de angústia. Nós temos as pílulas da felicidade. Então disse, a minha alma está profundamente triste. Lembra da vulnerabilidade que eu disse de manhã? A minha alma está profundamente triste até a morte. Um sentimento de morte dominou os meus sentimentos. A minha vontade é essa vontade dominada agora pela morte. Triste, profundamente triste, num abismo. Estou caindo num abismo. Adiantando-se um pouco, ele volta, prostra o seu rosto e ora e diz, meu Pai, se possível, aqui não tem determinismo, né? Eu determino que eu não sofra. Eu determino que eu viva bem todos os dias da minha vida sem frustração. Eu quero ser um adolescente sem frustração. Eu quero ser um jovem sem frustração. Eu quero ser um empresário sem frustração. Eu quero ser um empregado sem frustração. Eu determino. Não, não é assim. Ele diz assim, meu Pai, se for possível, como Rafael orou, cura minha filha. Passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E para gente cujo universo é o nosso umbigo, é difícil fazer concessões a Deus e aos homens, não é? E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa natureza carnal, a nossa carne, a carne do ponto de vista caído, ela é fraca. Tornando-se a retirar, orou mais uma vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, o que ele faz? Foi orar pela terceira
vez. Ele está angustiado, ele ora. Permanece angustiado, o que ele faz? Ele ora. Levanta da oração, observa os seus discípulos, o que ele faz pela terceira vez? Ora, repetindo as mesmas palavras. Porque quando você está angustiado, você não tem muitas palavras. Quando você está angustiado, você fala, Deus, me livra dessa. A oração do angustiado é socorro. Essa é a oração do angustiado. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora. Olha que horrível isso. É chegada a hora. Jó foi um dia. Num dia, a vida de Jó se tornou uma bagunça. Jesus olha para os discípulos e diz, este é o momento, este é o instante. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai e fujamos. É isso. Levantai-vos e vamos. Para onde? Encontrar com aqueles que irão nos prender. Ele se levanta, eis que o traidor se aproxima. Se fosse você, o que você faria? Uber, né? Vou para a praia. O que você faria? Caminho inverso. O que você faria? Lado oposto. Porque nós não admitimos a dor em nenhuma hipótese. É óbvio que nós não fomos feitos para a dor, mas por causa da queda, a vida é isso mesmo. A vida moderna, ela é marcada por pressões. Amanhã você precisa resolver questões financeiras que pressionam você. A vida, ela é marcada por exigências. Você precisa educar os seus filhos. A vida, ela é marcada por mudanças. Você muda de casa, cidade, seu corpo muda, a sua vida emocional muda. A vida, ela é um camaleão. A gente vai mudando e fazendo arranjos e adaptações. A vida é incoerente. Você faz os seus planejamentos, você tem as suas perspectivas, e na incoerência que é a vida, isso não se realiza. A vida é mais ou menos como aquele brinquedo que tem nas praças, uma gangorra. Hora você está lá, hora você está cá. E a vida é assim. O importante é não abandonar a gangorra, mas a vida é assim. Porque se você abandonar a gangorra, você vai se arrebentar. Então você fica lá. A vida é composta de fragmentação. Pessoas que você ama partem, viajam. Minha filha mora longe. Alguns anos é apenas WhatsApp, Zoom, Meeting, conversa virtual, mas é frio, né? Não tem calor, não tem abraço, não tem afeto, não tem beijo, não tem carinho, não tem cafuné. E a vida vai assim se fragmentando. E o que sobra? Para alguns, no meio de toda essa vida centrífuga, só sobra o desejo de morrer. Um desejo de pular da ponte, de dar um tiro na cabeça, de não admitir a dor, de não admitir a frustração, de não admitir a derrota, de não admitir a dúvida, de não admitir que a vida ela é assim, de viés mesmo. A gente vai entrando hora aqui, hora acolá, sem saber onde vai dar. Nós somos da época, trabalhei de office boy, então nós tínhamos um livro chamado Guia 4 Rodas, lembra disso? Né? Página 37F com a página 47Z, que ligava com a página... Hoje não, hoje você põe no Waze e o Waze te leva para qualquer lugar, quando ele não fala, quer ir chegar mais rápido? Mas a gente não tem uma bússola na vida para determinar aonde vai ser um momento mais difícil, aonde vai ser um momento mais fácil, aonde as coisas estarão ao nosso favor, aonde as coisas será, na verdade, um desfavor, aonde vai haver graça, aonde vai haver desgraça. A vida é assim.
Eu ensino os meus filhos, o João Vitor de maneira mais específica, eu ensino o João Vitor a encarar os problemas da vida. Nós estávamos no congresso e aí ele falou, pai, eu caí com a moto e quebrou parte da embreagem. Eu falei, o que você fez? Eu vou lá no centro para arrumar. Falei, é isso daí, homem resolve os problemas, não fica chorando não, vai lá e resolve. Caiu, resolve. Às vezes a gente não admite em nós a dor, e quando os nossos filhos tropeçam na quina do móvel, a gente pega lá ventilador para ajudar a soprar, pega gelinho, aguinha, não é? Fica beijando o pé o dia todo, porque a gente não quer que o nosso filhinho sofra. Às vezes a gente está falando de uma geração fraca que não admite a dor, mas na verdade nós mesmos, adultos da história, desconsiderando os nossos filhos, nós adultos da história viemos já há uns 30 anos doutrinado, e vocês se lembram bem disso, doutrinado de que nós não podemos aceitar a vida como ela é, tem que ser a vida como nós queremos. Agora seja sincero, você que serve a Cristo há mais de 30 anos, a vida é como você quer? Nós cantávamos assim, derrota não é coisa de cristão. Gente, eu já tomei tanta bofetada. Eu fui viajar para a Rússia em 98. E na época era 3.500 reais da época a passagem. Passaporte tirado. Chegou o dia a semana de pagar. E foi naquela avalanche que eu contei a vocês de perdas, de danos, de dor, de sofrimento, de lágrimas. Aí, o pastor responsável, ele diz, eu preciso do dinheiro para pagar as passagens. Eu falei, olha, não tem. Por quê? Porque com a falência da escola, toda aquela programação que a gente vinha há anos fazendo, foi tudo por água abaixo. Quem diz que a vida, do ponto de vista da razão, é lógica? Não é. É por isso que a gente tem o exemplo de Jesus Cristo, de como se comportar quando todas as coisas vão conspirando a sua agenda, vão conspirando a sua organização, ou aquilo que a gente pode chamar de vida. Eu vou mostrar a você aqui pelo menos 9 comportamentos de Jesus, que mostra que a vida ela é o que é, mas nós precisamos encarar de frente. O primeiro comportamento de Jesus é esse comportamento do versículo 36. Veja que Jesus está encarando a situação, ele está vendo a sombra que está pairando sobre ele, ele está vendo a noite escura que está vindo sobre ele, porque nós estamos falando aqui de traição, de rejeição, de espancamento, de morte. Eu não estou falando aqui de um herói, eu não estou falando aqui de um Batman ou de um Superman, eu estou falando aqui do Verbo que se fez carne, e ele está olhando para frente, está antevendo o que vai acontecer. Qual é a primeira reação dele? O versículo de número 36 diz que Jesus foi a um lugar chamado Getsêmani. Ele então está em um lugar, ele está em um horto, em um jardim, e naquele lugar, naquele jardim, então ele começa a demonstrar que o futuro para ele não será bom. Ou seja, ele está tendo uma experiência pessoal, individual. Ele está cercado dos seus discípulos, mas quem está sofrendo de fato aquela experiência é Jesus e não os seus discípulos. Isso acontece conosco. Você está cercado de pessoas, batonzinho nos lábios, blush, cílios postiços, cabelo alongado, roupa bacana, terno bacana, sapato de cromo alemão,
mas você está tendo uma experiência pessoal única, intransferível. Papai não pode assumir as suas angústias no casamento, mamãe não pode assumir as suas angústias hospitalares, pastor não pode assumir as suas dores, é uma experiência pessoal, intransferível. Você precisa entender isso. Deus, Ele nos chama de maneira particular e individual a uma experiência que é intransferível. A minha esposa pode ver as minhas fragilidades, mas não vai sofrer as angústias das minhas fragilidades. Ela pode dizer, olha, eu sinto muito. Ela pode dizer, olha, eu compreendo o que você está passando, mas de fato, entender o que está sofrendo, o que está passando, é apenas o sujeito da dor, é apenas o sujeito do caos, é apenas o sujeito que está vivendo aquela fragmentação da vida. Nós podemos dizer meus pêsames, meus sentimentos, ok? Podemos expressar e verbalizar qualquer coisa, mas a entrada naquele ambiente de dor, ela é exclusivamente sua. Você não pode querer culpar, você não pode querer atribuir, você não pode querer negar que estar ali é algo especificamente para você. Você vai entender que o percurso da vida vai se afinando, amigos vão casando, outros vão abandonando, outros vão mudando de cidade, e você vai vivendo as suas experiências de dor, experiência solitária, mesmo estando na comunidade da fé. Mesmo cercado de homens de Deus e de mulheres de Deus, você precisa entender isso. A entrada pelo vale da sombra da morte é apenas um caminho para eu e você passar. Nós gostaríamos que as pessoas estivessem junto conosco, mas elas não podem. A noite se faz escura, a luz se apaga e as suas lágrimas rolam pelo seu rosto. Sofrimento é uma coisa individual e não comunitária. Você entende isso? Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande, porque é no singular mesmo. Não é alguma coisa que as pessoas passam com você, porque elas vão ter que voltar para casa. Elas vão ter que voltar para a vida. Paulo diz, todos me deixaram. Demas, amando o presente século, foi para Tessalônica e cada um está fazendo o seu trabalho nos lugares onde Deus... E eu estou aqui. Ele diz para Timóteo, Timóteo, vem depressa ter comigo. Porque é esse sentimento mesmo, de que você está entrando em um ambiente de dor, que é apenas você e Deus ali. E graças a Deus, porque Deus está ali, socorro bem presente na hora da angústia. Mas você precisa entender, parar de culpar as pessoas, porque as pessoas não vão conseguir compreender a intensidade do seu sofrimento. Eu queria que meu marido me compreendesse. Não vai, eu estou casado com a Mônica há 29 anos, 30 anos juntos, eu não compreendo. E tenho certeza que ela é psicóloga, mas também ela não me compreende. Às vezes nosso café da manhã é terapia. Ela fala, opa, ato falho, senhor, ato falho, senhor. Ela fala, Freud diz que esse seu comportamento... Mas sou eu sou o sujeito da história. Eu sou o sujeito da cena. Esse é o primeiro comportamento de Jesus, ele vai. Está cercado de gente, mas ele vai. Amado, se você tiver que ir, é você e Deus, entenda bem. Amém? Se tiver que ir, é você e Deus. Eu falei de manhã, não tem nada a ver com o diabo. O diabo me colocou nessa situação. O diabo não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. O diabo é um anjo rebelde, só isso. Agora você está diante de um Deus que conduz você por caminhos que você não sabe. Se você tiver que entrar, você vai entrar. Mas se você tiver que sair, você vai sair, mas é você. Segunda atitude de Jesus, versículo de número 37... é que Mateus escreve sobre isso, os evangelistas escrevem sobre isso, mas eu olho a maneira como Mateus colocou. Porque aqui você vê Jesus desconstruído. Pensa no Jesus que ressuscitou mortos. Pensa no Jesus que ressuscitou mortos. Ressuscitou, por exemplo, o filho da viúva de Naim. Pensa no Jesus que ressuscitou Lázaro. Pensa nas suas orações que você fez, que curou muita gente.
Pensa nas respostas de oração para emprego, para restauração de família. Pensa naquelas coisas tremendas que Deus fez em relação a você. Mas agora que você está vivendo o seu momento de angústia, a sua oração parece alguma coisa sem sentido. E aí parece que não tem uma palavra que se encaixa. A única coisa que aflora de você é justamente esta angústia profunda do versículo de número 37. Você começa, em algum momento, por causa da circunstância, a entristecer-se e a angustiar-se. Eu estava ali no culto, no momento do louvor, aí eu falei para minha esposa, ora por mim. Porque você está ali pensando, Senhor, o que é que eu vou falar para aquela igreja? Você está naquela angústia, dizendo, Senhor, como é que o Senhor vai manifestar? Como é que o Senhor vai tratar com os corações que estão presentes aqui nessa noite? Você está ali num momento de angústia profunda. O seu filho está na enfermaria ou está na UTI. A minha filha passou por uma crise horrível. E eu entrava no quarto dela e via minha filha chorando profundamente. E eu falava, Isa, aguenta firme, o pai está aqui com você, a gente vai sair dessa. É horrível você passar por momentos de angústia, por momentos de tristeza, e você procurar em Deus uma resposta e Ele não dá resposta, procurar luz e o céu parece que é de bronze, e você está ali, e vocês percebem Jesus nessa mesma atitude. Ele está ali no Getsemane profundamente entristecido e angustiado. Eu não posso mostrar, como disse hoje de manhã, não posso mostrar a minha vulnerabilidade para ninguém, porque eu sou pastor. Pastor não. Presidente da Lerban. Que lição Jesus nos ensina? Que nós somos de carne e osso. Queria ser Superman, mas Superman tem criptonita. Queria ser Batman, mas Batman só tem tecnologia. Que lição maravilhosa. Ele demonstra a humanidade dele. Terceira lição que Jesus nos ensina, no versículo de número 38, é que ele tem a capacidade de falar do que ele está sentindo. Então, lhes disse, para todo mundo ouvir. Olha o que Jesus diz para Pedro, Tiago e João, lhes disse, no plural. Ele tem a capacidade de revelar quem ele é. Ele tem a capacidade de procurar amigos chegados. Pedro, Tiago e João sempre esteve nos momentos mais extraordinários do ministério de Jesus, como no Monte da Transfiguração. Essa capacidade que a gente precisa desenvolver de falar, de pôr para fora. Essa capacidade de falar, a cama é estreita, o cobertor é pequenininho. Essa capacidade de dizer, está doendo. Essa capacidade de falar para a esposa, não estou legal. Essa capacidade de falar para o esposo, olha, ora por mim porque as coisas não estão bem. Essa capacidade de dizer, olha filho, eu preciso falar com você porque estou estranhando o seu comportamento. Mas a gente não verbaliza nada. Não, a gente gasta horas e horas vendo lá os reels do Instagram e a gente não gasta horas e horas conversando com aquelas pessoas que têm uma intimidade mais profunda conosco. Eu acredito que numa igreja como essa, de vários membros, eu acredito que deve ter pessoas aqui que podem emprestar para você os ouvidos. Eu acredito que há pessoas aqui que têm um ouvido sacerdotal, capaz de ouvir você e interceder por você. O que você não pode fazer é se fechar como uma ostra, é se fechar como um repolho. É achar que a vida é assim e que você não pode falar com ninguém, porque se falar para alguém, daqui a pouco a comunidade toda vai saber daquilo que para você é angústia, daquilo que para você é dor. Ei, se você quer escapar deste abismo que a vida acabou lançando você, você precisa entender, você precisa expor os seus sentimentos para aquelas pessoas que colocam você mais perto de Deus. Eu fico olhando para as nossas vulnerabilidades, e toda quinta-feira, a cada 15 dias eu estou com os pastores no discipulado, e aí a gente ouve os pastores contando as histórias assim, que eu falo, meu Deus, e o pastor diz assim, olha, se eu contasse isso no púlpito, as pessoas não iriam acreditar mais em mim, mas aqui eu posso me abrir.
E que bom que há um lugar para a gente se abrir. Você não precisa carregar uma imagem de que está tudo bem. Você só precisa procurar alguém que possa te aconselhar no temor do Senhor. Livro de Colossenses, aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Aconselhai-vos em toda a palavra, que habite em vós ricamente toda a palavra, para que vocês possam se aconselhar uns aos outros. Você percebe, Jesus está falando com aquela gente que ele tinha intimidade, com aquela gente que tinha proximidade, com aquela gente que caminhava com ele. Será que a sua circunstância não está uma circunstância insuportável, porque você não está imitando Jesus nessa capacidade de abrir a sua boca e dizer, Senhor, não está fácil, ou dizer, irmã, não está fácil, ou pastor, não está fácil, me ajuda, porque eu não sei o que fazer nessa situação? Você quer administrar todas as contingências matemáticas da sua vida e você não vai conseguir. Nós somos um corpo, acabamos de cantar aqui, nós somos um corpo. Se somos um corpo, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para abençoar a minha vida e vai usar a minha vida para abençoar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ontem, após a ministração para os homens, um membro de uma igreja, acho que é Jacareí, recém-casado, ele falou assim, pastor, quando o senhor falou sobre seguro de vida para a família, o senhor acredita que eu nunca tinha pensado nisso? Eu nunca pensei que eu iria morrer e minha esposa ia ficar sem nada. Você percebe que uma fala sua muda ou começa a mudar o comportamento de uma pessoa? Você percebe isso? Você precisa verbalizar. Jesus é Deus de Deus encarnado, mas ele está verbalizando. Quarta atitude que você precisa ter, ainda no versículo de número 39. Veja como Jesus, nesse momento de angústia, ele trata Deus. Olha como Jesus se refere a Deus, a gente precisa resgatar isso. Ele chama Deus de meu Pai. Nós perdemos, amados, essa noção de que Deus é Pai. Nós chamamos Deus várias vezes de Jeová Jirê. A gente está com a pindaíba do cartão e fala, não, Deus é Jeová Jirê. A gente está com o nome negativado e diz, Deus é o Deus da providência. A gente está enfermo e diz, Deus é o Deus que cura. A gente está com um problema na justiça e diz, Deus é a minha justiça. E a gente vai perdendo a paternidade de Deus. Ela vai ficando distante. A paternidade de Deus vai ficando longe. Você vê Jesus aqui se referindo, e nos ensinou isso no Sermão da Bem-aventurança, que quando nós formos nos relacionar com Deus, não precisamos chamar Deus de Todo-Poderoso, aquelas orações, né? Usando todo aquele verbo, todos aqueles predicativos, todos aqueles adjetivos, né? Ó soberano, né? Alto-sonante, todo-poderoso, mavioso. Não. Pai, eu estou angustiado. Pai, eu estou angustiado. Você não precisa de protocolo para falar com o pai. Meu filho, se quiser falar comigo, se eu estiver no quarto, ele bate na porta. A gente ainda mantém essa tradição. Mas uma vez que eu abro a porta, ele diz, pai, estou saindo. Vai lá, Deus te abençoe. Não tem formalidade. Você está passando por angústia? Você está procurando em Deus o quê? Sair apenas da angústia ou aprofundar a sua intimidade com a paternidade de Deus? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito e todas as outras coisas para aquele que lhe pedir. Talvez Deus para você no momento da angústia seja um Deus distante. É por isso que a angústia se torna cada vez pior. Porque você não se aproxima de Deus entendendo que você não é uma criatura como anjo. E você também não é um demônio. Ou a sua vida se tornou tão terrível que Deus ficou de mal. Ou que os seus pecados foram tão terríveis que Deus abandonou você. O que você precisa entender é que aquele que em vós começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então o Pai está usando essa situação para trazer você de volta para os braços dele. A gente vai vivendo vida assim muito folgada, quando as coisas estão assim bem.
Mas quando as coisas começam a fugir do nosso controle, a gente começa a achar justificativas porque aquilo está acontecendo. Mas tem algo específico. Deus permite que situações difíceis aconteçam conosco para que a gente possa resgatar esses encontros pessoais com o Pai. Veja que Jesus está se relacionando com o Pai e por causa de uma situação, o texto repete isso pelo menos 3 vezes, ele está falando com o Pai. Você está passando por angústias, você é um queixume só. Você é um resmungo só. Nós somos lamentações sobre lamentações. Nós somos queixas sobre queixas. Mas se você chegar diante do Pai, mesmo todo esse sentimento, porque Deus não fica magoado porque você colocou diante dele as suas razões ou os seus sentimentos, daquilo que é a sua humanidade que se queixa, daquilo que é a sua humanidade que murmura. Ele não fica, pelo contrário. Você vai ver Jó muitas vezes fala isso para Deus. Ele se queixa e ele coloca diante de Deus aquilo que está na alma dele. Mas quando Deus vai falar de Jó, Deus diz assim, Jó não falou de mim nada que era errado. Porque Deus conhece a nossa vulnerabilidade, sabe que nós somos pó. Quando você está passando por momentos assim complicadíssimos, você precisa se jogar nos braços do Pai e falar, Pai, me leva, me conduz. Como aquela música sertaneja, né? Pegadas na areia. Você pensa que você está caminhando sozinho? Não, é o Pai que está carregando você nos braços. Se joga e vai. Quando João Vitor era criança, ele nunca gostou de andar a pé. João Vitor, ele sempre foi assim, nunca gostou de andar. Ele falava para ele, me leva de colo. Criança, ele não me leva de colo. Pegava João Vitor. Vem cá, João Vitor. A gente tem que ser assim. Pai, está doendo, me leva. Me leva para a porta de saída. Me leva para algum lugar onde vai ser dia. Me leva. Amém? Me leva. É resgatar essa paternidade de Deus. É dizer, Pai nosso que estás nos céus. É Pai. Paulo nas suas cartas diz, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa paternidade que a gente perde. A gente acha que estamos diante de um Deus tirano. Estamos sofrendo por causa dos nossos pecados. Não. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, arrependido dos seus pecados, crendo nele para receber a justificação dos seus pecados, você foi adotado na família de Deus. Então se relacione com Deus não como um Deus distante, mas como Deus que é o seu Pai. Quinta atitude que Jesus nos ensina, ainda no versículo de número 39, ele diz assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas é só metade da oração. Todavia, não seja como eu quero. Deixa eu perguntar a você, você sabe o que você quer? Quem tem coragem de falar que sabe o que quer? Aí eu vou dizer a você, se Deus te der o que você quer? Ah, pastor, eu quero dinheiro. Tá bem, você tem inteligência financeira para lidar com dinheiro? Pastor, eu quero casar. Você tem vida emocional razoável para casar? Pastor, eu quero... O que você quer? Pensa assim, se você tivesse casado com aquela pessoa que você orou para casar com ela, e Deus tivesse concedido que você casasse com ela e não com a pessoa que você está casada, como é que você seria hoje? Se Deus tivesse respondido todas as suas orações da maneira que você pediu, onde você estaria hoje? O que Jesus nos ensina aqui? Que nós somos seres de desejo, mas se tem alguém que sabe o que é bom para nós, é o Pai. Nós oramos em momentos de angústia, dizendo, Senhor, tira-me da angústia. Mas se Deus te tirar da angústia, pode ser que você seja um bolo meio assado e meio cru. Se Deus não tratar com você da maneira como Ele está tratando, pode ser que Ele não vá levar você para o lugar aonde Ele quer te levar. Se Deus tirar você dessa situação agora, que você quer, alguma coisa nova, inédita, se Deus tirar você agora, se Jesus fosse salvo no Getsemane, não haveria igreja. Você entende isso? Se o Pai dissesse, tá bem, então vamos suspender o nosso plano aqui. Você entende? Que o que está em jogo aqui não é o que eu quero,
Mas como a pastora Mônica falou, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode até querer, mas a vontade de Deus com certeza será melhor na sua vida. Você só precisa ser humilde para aceitar isso. Olha a sexta atitude de Jesus, no versículo de número 40. Então, essa quinta verdade é que a fé, ela se revela real, genuína, seja o que Deus quer. Agora, no versículo 40, você precisa aprender uma outra lição com Jesus. O versículo 40 diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Deixa eu dizer a você, a sua situação está complicada? Pode ficar pior se você depender de todo mundo. Se você depender de afetos. Se você depender de presença. Ô, amiga, vem cá, amiga, preciso de você. Ô, pastor, vem cá, eu preciso do senhor aqui. A situação fica complicada se você colocar a sua confiança no outro. Você já foi decepcionado por pessoas? Mas pode ser que as pessoas te decepcionaram porque elas também têm uma vida fora da sua vida. A gente acha que todo mundo tem que viver a nossa vida, mas as pessoas têm as suas vidas. A vida de Pedro, Tiago e João era dormir. A vida deles era dormir. Mas a vida talvez da sua amiga é cuidar dos filhos. A vida do pastor é visitar alguém na UTI. A vida do seu intercessor talvez é estar visitando alguém que está numa situação, porque a gente acha que a nossa situação é mais drástica do que a situação de todo mundo. Jesus não se frustra porque os seus amigos não podem acompanhá-lo. Ele olha para os amigos e diz: vocês não conseguem, porque não conseguem mesmo. Ele não para de viver a sua experiência naquele lugar. Mas ele não deixa de fazer o que precisa ser feito ali, porque as pessoas estão dormindo. Ele volta a orar. Você abandona os planos de Deus para a sua vida? Você abandona os projetos de Deus da sua vida? Porque muitas vezes você pensa que as pessoas serão a chave para os projetos de Deus acontecer na sua vida. Não. Para que os projetos de Deus ocorram na sua vida, você depende única e exclusivamente do poder de Deus para fazer todas as coisas convergir em favor da sua vida. Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam em favor daqueles que esperam nele. Ô, pastor, eu pensei que o meu amigo ia me colocar naquela empresa. Mas você acha que é só você que está desempregado? Eu pensei que minha amiga ia conseguir uma vaga para mim lá no hospital. Mas você acha que é só você que está enfermo? Eu pensei que o juiz ia... Mas você acha que todo juiz é juiz? Não coloque a sua expectativa nos homens. Confie nos homens, entendendo que eles são humanos. Mas, de fato, coloque a sua confiança, a sua fé em Deus. Amém, queridos? Ele olha para os amigos e ele percebe as suas ausências. E essa questão das ausências é tão interessante porque eles estão, mas não estão. Eles estão lá, mas não causa nenhum efeito. É mais ou menos como os adolescentes. Os adolescentes gostam de andar em grupo. Isso é bacana nos adolescentes. Mas os adolescentes vivem em grupo por causa da afinidade, das questões, das conversas, das risadas, da maneira de se vestir, das redes sociais, etc. Boa parte dos adolescentes são assim. Nós vamos ficando adultos e a vida vai nos levando, cada um para uma circunstância, a gente vai se isolando dos grupos, a gente vai vivendo mais uma vida em família. Mas seja em grupo, seja em família, muitas vezes você vai se sentir só. Só que Jesus diz assim, olha, todos vocês vão me deixar, mas o Pai não me deixa só. É isso que importa. Se você está angustiado e sabe que todas as pessoas, por causa da agenda delas, te deixaram, entenda uma coisa, você não está só, o Pai está com você. Amém. Glória a Deus. E isso não pode ser um mantra.
Isso tem que ser fé na palavra de Deus. É aquilo que Jesus assegurou. Eu estou com vocês todos os dias. Nos dias bons eu estou com vocês. Nos dias maus eu estou com vocês. Nos dias que você cair, eu estou com você. No dia que você estiver em pé, eu estou com você. Se você estiver feliz, eu estou com você. Se você estiver triste, eu estou com você. Porque eu estou com você, porque eu disse que ia estar com você. Amém. Glória a Deus. Não foi você que disse que ia estar comigo. Porque tem dia que você quer colocar o cobertor na cabeça e falar, não saio de casa hoje. Não é assim? Mas ele está com você até debaixo do cobertor. Ainda que eu faça a minha casa no abismo, tu estás lá comigo. Não fique preocupado com as ausências humanas por causa do seu sofrimento. 7º lugar. Você precisa investir naquilo que é prioridade. Quando você estiver passando por angústia, invista naquilo que é prioridade. Versículo 41 e 42. Olha, começa o versículo 41. Vigiai e... Qual que é a prioridade antes que o dia mau chegue? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Qual que é a prioridade antes da tentação? Vigiar e orai. Mas você já percebeu que quando você está vivendo momentos de angústia, momentos de tristeza e de dificuldade, não é que você não orou. Pode ser que você não prestou atenção nas suas decisões, e as suas decisões te levou a situações de angústia. Mas quer você esteja vivendo em momentos de angústia por causa das suas decisões, quer você não esteja vivendo esses momentos de angústia, você está vivendo uma vida de vigilância e de oração. Para aqueles que não estão e para aqueles que estarão um dia, o remédio é o mesmo. Você precisa colocar a sua vida espiritual em dia. É que a gente só deixa para orar, para jejuar, a gente só deixa para clamar, para ir em vigília, para fazer jejuns prolongados, quando a corda se rompe. Quando o diagnóstico é negativo. É aquilo que diz o escritor, aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Ora, se você está temendo uma situação, não espere a situação chegar. Revista-se do Espírito Santo, de toda a armadura de Deus, porque quando a situação chegar, você está com o capacete da salvação, você está com o escudo da fé, você está com a espada do Espírito, você está se movendo no ambiente espiritual para enfrentar aquela situação. Ela pode até te desestabilizar, mas você vai estar muito melhor do que se você não estivesse vivendo uma vida com a sua vida espiritual em dia. Eu vou para a academia, eu gosto. Não sou um viciado em academia, vou 2 vezes por semana. Mas eu fiquei 15 dias agora sem ir. Muito frio, fiquei sem ir. E voltei agora para a academia. No outro dia, que dor. Doía tudo. Vida espiritual é assim. Você vai deixando para buscar a Deus quando a situação fica complicada? Não. Revista-se do Senhor hoje, enquanto o dia mau não chega. Tome a decisão de colocar a sua agenda espiritual em dia. Tome a decisão de se matricular na EBD, de participar dos grupos de comunhão, de ter devocional em casa, individual e familiar. Coloque o Senhor como coluna da sua casa, para que se em algum momento as coisas desestabilizar, Deus é a rocha do fundamento, da construção da sua família. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis. Isso aqui é uma possibilidade no futuro. Jesus está olhando para o futuro, o que ele está fazendo? Orando. Ele está olhando para o futuro, eu vou ser traído, então eu preciso orar. Pedro vai me negar, eu preciso orar. Ele está antevendo ali as coisas que estão acontecendo. Nós não, se ele que viu e orou, e nós que não vemos, precisamos orar mais ainda. 8º lugar, versículo 45. Qual é a atitude? A atitude aqui, queridos, e para mim foi difícil imitar Jesus nessa atitude. Ele diz assim, olha, é chegada a hora.
e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Por que é que você tem dificuldade de aceitar a vontade de Deus para a sua vida? Por que é que você tem vontade? Vou falar diferente. Por que é que você tem medo de aceitar a vontade de Deus para a sua vida? Deus me livre se isso acontecesse comigo. Mas e se acontecer? Deus me livre, como meu sogro está lutando com um câncer no intestino. Fez a cirurgia agora, está fazendo quimioterapia. Senhor forte, Senhor vibrante. E se acontecer com você ficar desempregado essa manhã? Deus me livre, pastor. Por que a gente tem dificuldade? Ao contrário, por que é que nós reconhecemos Deus apenas nas coisas boas da vida? Por que nós agradecemos porque o sol brilha na nossa janela, o vento entra na nossa casa, os pássaros cantam pela manhã e a nossa vida é feliz? E quando o dia é trevas, e quando os pássaros não estão presentes, e quando apenas a sombra se projetando sobre nós? Por que a gente tem dificuldade? Por que Satanás nos pega dessa armadilha? Porque a gente pensa que tudo que é bom vem de Deus. E tudo que é ruim vem do diabo. Transformar pedras em pães é bom ou é ruim? Transformar pedras em pão é bom ou é ruim? Mas quem mandou transformar pedras em pães? Ter todos os reinos do mundo é bom ou é ruim? Mas quem sugeriu receber todos os reinos do mundo? Foi Deus ou o diabo? Por isso que Paulo diz que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Porque você não pode se mover pela aparência daquilo que você está vivendo. Você precisa entender que por trás dessa aparência há um Deus que está trabalhando em todas as circunstâncias. Então, seja qual for, boa ou ruim, Deus governa sobre tudo e sobre todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você entende isso? Como eu disse de manhã, Deus, por que comigo? Por que não com você? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas eu só disse, ele só pôde dizer isso depois que todas as coisas ruins foi permitida por Deus. Em último lugar, isso aqui, se você não guardou essas 8 lições, essa 9ª você precisa guardar em nome de Jesus. Versículo 46. Qual que é a lição de Jesus aqui? É o Salmo 110, inclusive. Jesus diz, levantai-vos e vamos. O que você vai fazer quando sair daqui da igreja? Fugir? Não vou ao médico. Não vou ao médico, me nego. Não vou resolver aquele problema com o banco. Vai caducar, deixa caducar. Não vou pedir perdão. Se quiser vir pedir perdão, que venha. Não vou orar, já cansei de orar. O que Jesus faz aqui? Se arruma o cabelo. Vamos viver a vontade de Deus para mim. Todo mundo foge. Ele enfrenta Judas, os guardas, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, a cruz. E depois da cruz, recebe o poder de ressurreição. Se você fugir da sua angústia, pode ser que você jamais experimentará o poder de ressurreição na sua fraqueza. Se você fugir da possibilidade de permitir Deus tratar você naquelas questões que você não escolheu para si, mas vem para todo mundo, pode ser que o poder de ressurreição não se manifeste na sua vida. O poder de ressurreição só se manifesta quando você se levanta e diz, Senhor, vamos, mas vamos comigo, porque sozinho não consigo. O poder de ressurreição só te alcança quando na sua fraqueza você diz assim, Senhor, a tua graça me basta, porque o teu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, me ajuda a continuar com esse espinho na carne. Fique em pé, por favor. Para onde é que você vai?
para onde é que você vai? Pense nisso, para onde é que você vai? Senhor, eu vou fugir. Eu vou abandonar minha casa. Senhor, eu vou fugir, eu vou abandonar a igreja. Senhor, eu vou fugir, eu vou abandonar meu emprego. Me diga, para onde é que você vai? E para onde você for, quando você chegar lá, a situação vai mudar? Minha mãe tem um ditado antigo que ela dizia o seguinte, que aonde a tartaruga vai, ela leva o casco. Aonde a tartaruga vai, ela leva o casco. Salmo 110 diz assim, e ele de passagem beberá água no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Salmo 110 falando do sofrimento do Messias. Prossegue de cabeça. Você tem que sair daqui nessa noite de cabeça erguida em nome de Jesus. Se você quer que oremos por você, vem aqui à frente, eu quero orar por sua vida. Se você entende que precisa prosseguir de cabeça erguida, saia do seu lugar, venha à frente, eu quero orar por você. Pode vir, isso, venha, por favor. É essa vulnerabilidade que a graça de Deus faz se derramar sobre nós. É nesse momento que a gente demonstra que somos gente que precisa da oração daqueles que por enquanto estão bem. E que permaneçam bem até quando Deus quiser. Ou que viva bem para sempre. Mas eu sei que o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer a você que Ele é Pai. O Pai está conosco. O Pai não nos deixa só. Isso, vem. Ora, baixar a bacana. Ora, baixar a bacana. E se a lágrima rolar no rosto. Ora, baixar a bacana. Pai, em nome de Jesus, são teus filhos, tuas filhas, Senhor Deus, que estão passando por situações tão difíceis. Senhor Deus, é a alma, Senhor Deus, é o corpo, é o espírito que está agitado. Oh, Senhor, tu sondas os corações nessa noite, sondas os corações desses homens, essas mulheres, sonda suas mentes. O Senhor conhece, ó Deus, não os bastidores, o Senhor conhece, ó Deus, o princípio e o fim da experiência que eles estão vivendo. Eu quero te pedir, ó Deus, o poder de ressurreição na vida deles em o nome de Jesus, porque eles estão prosseguindo, ó Deus, de cabeça erguida nessa noite em o nome de Jesus. E seja qual forem as circunstâncias, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, ó Deus amado, realiza na vida deles o teu querer em o nome de Jesus. Ainda que pai e mãe tenham deixado, ainda, Senhor Deus, que amigos tenham abandonado, ainda que os seus sentimentos sejam os mais confusos, ainda que a sua vida espiritual esteja, Senhor Deus, imersa, Senhor Deus, em quedas, nessa noite, em o nome de Jesus, realiza na vida deles o teu querer. A tua vontade nessa noite é de restauração, é de renovação, é de aliança contigo, é de santidade, é de batismo no Espírito Santo, é de cura no corpo, é de cura na alma, é de vida, Senhor Deus, plenamente no centro da tua vontade. Oh Deus, fortalece a vontade e o querer dessa gente amada em o nome de Jesus. Senhor Deus, aqueles que precisam abandonar vícios, aqueles que precisam erguer a sua cabeça depois da queda e caminhar de cabeça erguida, aqueles que precisam de visitação no seu sangue, nos seus nervos, nos seus músculos, aqueles que precisam, Senhor Deus, de cura nos seus órgãos, aqueles que precisam, Senhor Deus, de mudança de mentalidade, que haja uma obra sobrenatural do Teu Espírito Santo nessa noite, em o nome de Jesus, para que eles saiam daqui de cabeça erguida. A Tua palavra diz, ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será
nessa noite o Senhor é luz na vida dos teus filhos, que eles possam caminhar na luz, mesmo estando em trevas, que eles possam confiar no Senhor, sabendo que o Senhor é a luz que os conduz, ó Deus, nesse caminho que eles desconhecem. Ora o Senhor Deus, pedindo ao Senhor a visitação do teu Espírito Santo sobre eles, batismo no Espírito Santo, manifestação dos dons, oh Deus, salvação em o nome de Jesus, que o Senhor realize a tua obra poderosa na vida deles, e que eles retornem, Senhor Deus, para casa, Senhor Deus, de cabeça erguida, em o nome de Jesus, para viver a vida na companhia, na presença do Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe em o nome de Jesus. Deus abençoe em o nome de Jesus. Deus abençoe em o nome de Jesus. Aleluia, podemos assentar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Jarvis. Os livros. Sim. Glória a Deus. Gente querida, olha, você que ainda não adquiriu o livro Sou Cristão, lançado pela Lerban, é uma análise do que é ser cristão hoje. É um livro que faz uma análise do que é ser cristão hoje, principalmente nessa época em que todos dizem ser cristão. Então, o que é uma pessoa sem Cristo? O que é uma pessoa quando ela encontra Cristo? O que é uma igreja cristã? E como eu tenho e desenvolvo um ministério cristão, ok? E tem um último livro, esse aqui é o último mesmo, estava aqui em cima, Fundamentos Bíblicos para a Família. Se você quiser adquirir, nos procure. Mais uma vez, Pastor Cláudio, obrigado pelo carinho, pela recepção. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós queremos expressar nossa profunda gratidão pela disposição do pastor Elias e da Mônica separar esse tempo para estar com a gente, nos enriquecer, nos abençoar, ser um instrumento, um vaso nas mãos de Deus para edificar nosso coração e sedimentar na sua palavra. Muito obrigado, Deus abençoe seu ministério, suas vidas, sua família, e que haja paz na igreja. Muito obrigado, irmãos, pela participação, aqueles que participaram do seminário, e certamente você foi abençoado. Todos nós fomos abençoados. Então, o que fazer com o que nós recebemos? Não jogue fora, mas glorifique a Deus na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Lhes desejo uma semana feliz, abençoada, cheia da presença de Deus. Pai, te adoramos agradecidos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ajuda-nos a ruminar tudo aquilo que ouvimos, que aprendemos, que fomos desafiados, e que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós e ajuda-nos nas nossas dificuldades e fraquezas. Agora guarda-nos quando retornamos aos nossos lares, livra-nos de todo o mal, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e conosco permaneçam até a volta do Senhor Jesus Cristo. E agora dizemos amém. Deus te abençoe e cumprimente a pessoa que está ao seu lado.